Item 11. Amor ao Santo Padre. Foram interrogar-nos 2 sacerdotes que nos recomendaram que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem era o Santo Padre e os bons sacerdotes explicaram-nos quem era e como precisava muito de orações. A Jacinta ficou com tanto amor ao Santo Padre que sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus, acrescentava: e pelo Santo Padre. No fim de rezar o terço, rezava sempre 3 Ave-Marias pelo Santo Padre e algumas vezes dizia: quem me dera ver o Santo Padre? Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca vem. Na sua inocência de criança, julgava que o Santo Padre podia fazer esta viagem como as outras pessoas. Na época era Paulo VI, né, que era o Papa. E um dia, meu pai e meu tio foram intimados para nos apresentarem. No dia seguinte, em a administração. Meu tio disse que não levava os seus filhos porque, dizia ele, não tenho por que apresentar em um tribunal 2 crianças que não são responsáveis pelos seus atos. E, ademais disso, eles não aguentam o caminho a pé até Vila Nova de Ourém. Vou ver o que eles querem. Meu pai pensava de outra maneira. A minha levo-a, ela que se arranje lá com eles, que eu cá dessas coisas não entendo nada. Aproveitaram então a ocasião para nos meterem todos os sustos possíveis. No dia seguinte, ao passar por casa de meu tio, meu pai esperou alguns instantes por meu tio. Corri à cama de Jacinta e disse-lhe adeus. Na última, na dúvida de nos tornarmos a ver, abracei-a e a pobre criança chorando disse-me: se eles te matarem, diz-lhes que eu e mais o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vou já com Francisco para o poço rezar muito por ti. Quando à noitinha voltei, corri ao poço e lá estavam os 2, de joelhos, debruçados sobre a beira do poço, com a cabecinha entre as mãos a chorar. Assim que me viram, ficaram surpreendidos. Tu vens aí? Veio aqui a tua irmã buscar água e disse-nos que já te tinham matado. Já rezamos e choramos tanto por ti. 12. Na cadeia de Orém. Quando passado algum tempo estivemos presos, a Jacinta, o que mais lhe custava era o abandono dos pais, e dizia com as lágrimas a correrem-lhes pelas faces: nem os teus pais nem os meus nos vieram ver, não se importam mais de nós? Não chores, lhe disse o Francisco, ofereceremos a Jesus pelos pecadores. E levantando os olhos e as mãozinhas ao céu, ele fez o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. A Jacinta acrescentou: é também pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quando, depois de nos terem separado, voltaram a juntar-nos em uma sala da cadeia, dizendo que dentro em pouco nos vinham buscar para nos fritar, a Jacinta afastou-se para junto de uma janela que dava para a feira do gado. Julguei a princípio que se estaria a distrair com as vistas, mas não tardei a reconhecer que chorava. Fui buscá-la para junto de mim e perguntei-lhe por que chorava. Por que? Respondeu. Vamos morrer sem tornar a ver nem os nossos pais nem as nossas mães. E com as lágrimas a correr-lhes pelas faces. Eu queria sequer ver minha mãe. Então, tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Quero, quero. E com lágrimas a banhar-lhe as faces, as mãos e os olhos levantados aos céus, fez o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.
Os presos que presenciaram esta cena quiseram consolar-nos. Mas vocês, diziam eles, digam ao senhor administrador lá este segredo, que lhes importa que essa senhora não queira. Isso não, respondeu a Jacinta com vivacidade, antes quero morrer. Item 13, terço na mão. Determinamos então rezar o nosso terço. A Jacinta tira uma medalha que tinha ao pescoço, pede a um preso que lhe pendure em um prego que havia na parede, e de joelhos diante desta medalha começamos a rezar. Os presos rezaram conosco, se é que sabiam rezar. Pelo menos estiveram de joelhos. Terminado o terço, a Jacinta voltou para junto da janela a chorar. Jacinta, então tu não queres oferecer este sacrifício a Nosso Senhor? Lhe perguntei. Quero, mas lembro-me de minha mãe e choro sem querer. Então, como a Santíssima Virgem nos tinha dito que oferecêssemos também as nossas orações e sacrifícios para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quisemos combinar e oferecer a cada um pela sua intenção. Oferecia um pelos pecadores, outro pelo Santo Padre e outro em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Feita a combinação, disse a Jacinta que escolhesse qual a intenção por que queria oferecer. Eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas. 14. Afeiçãozinha pelo baile. Havia entre os presos um que tocava harmônio ou harmônica. Começaram então para distrair-nos a tocar e a cantar. Perguntaram-nos se não sabíamos bailar. Dissemos que sabíamos o fandango e o vira. A Jacinta foi então o par de um pobre ladrão que, vendo-a tão pequenina, terminou por bailar com ela ao colo. Oxalá Nossa Senhora tenha tido compaixão de sua alma e o tenha convertido. Agora dirá a Vossa Excelência, que belas disposições para o martírio. É verdade, mas éramos crianças. Não pensávamos mais. A Jacinta tinha para o baile uma afeiçãozinha especial e muita arte. Lembro-me que chorava um dia por seu irmão que andava na guerra e que julgava morto no campo da batalha. Para distrair com dois seus irmãos arranjei um baile, e a pobre criança andava a bailar e a limpar as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Não obstante esta afeiçãozinha que tinha pelo baile, que bastava às vezes ouvir qualquer instrumento que tocavam os pastores para começar a bailar, mesmo sozinha. Quando se aproximou o São João e o Carnaval, disse-me: Eu agora já não bailo mais. Por quê? Porque quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. E como éramos as cabeças na brincadeira entre as crianças, acabaram os bailes que se costumavam fazer nessas ocasiões. 2. Depois das aparições. Orações e sacrifícios no cabeço. Minha tia, cansada de ter que mandar continuamente buscar os seus filhinhos para satisfazer o desejo de pessoas que pediam para lhes falar, mandou pastorear o seu rebanho e o seu filhinho João. A Jacinta custou muito essa ordem, por dois motivos: por ter que falar a toda a gente que a procurava e, como ela dizia, por não poder andar todo dia junto de mim. Teve, no entanto, que se resignar-se, e para que se ocultar das pessoas que a buscavam, ia esconder-se com seu irmãozinho na caverna do rochedo, que fica na encosta do monte que está em frente do nosso lugar, em que tem no cimo um moinho de vento. O rochedo fica na encosta do lado do nascente e é tão bem feita a loca
que os resguardava perfeitamente da chuva e dos ardores do sol. Além disso, fica encoberta por numerosas oliveiras e carvalhos. Quantas orações e sacrifícios ela aí ofereceu ao nosso bom Deus. Na encosta deste monte havia muitas e variadas flores. Entre elas havia inúmeros lírios de que ela gostava muito. E sempre que à noite me ia esperar no caminho, me trazia um lírio ou, na falta deste, uma outra flor qualquer. E era para ela uma festa chegar junto de mim, desfolhá-la e atirar-me com as pétalas. Minha mãe contentou-se, por então, a marcar-me as passagens para saber onde andava, porque fosse preciso mandar-me chamar. Quando estas eram perto, avisava os meus companheiros que logo iam lá ter. A Jacinta corria até chegar perto de mim. Depois, cansada, sentava-se e chamava por mim, e não se calava enquanto não lhe respondia e corria ao seu encontro. O incômodo dos interrogatórios. Minha mãe, cansada de ver minha irmã perder tempo para ir continuamente chamar-me e ficar no meu lado com o rebanho, resolveu vendê-lo e, de acordo com minha tia, mandaremos-nos à escola. A Jacinta gostava de, durante o recreio, ir visitar o Santíssimo, mas dizia ela, parece que adivinham. Logo que a gente entra na igreja, é tanta gente a fazer-nos perguntas. Eu gostava de estar muito tempo sozinha a falar com Jesus escondido, mas nunca nos deixam. Na verdade, naquela gentinha simples das aldeias não nos deixavam. Contavam com toda a simplicidade todas as suas necessidades e aflições. A Jacinta mostrava pena, em especial quando se tratava de algum pecador, e então dizia: temos que rezar e oferecer sacrifícios a Nosso Senhor para que o converta e não vá para o inferno, coitadinho. Vem agora aqui a propósito contar uma passagem que mostra quando a Jacinta procurava fugir às pressas que a procuravam. Íamos um dia a caminho de Fátima, quando, já perto da estrada, vemos que descem do automóvel um grupo de senhoras e alguns cavalheiros. Não duvidamos em momento que nos procuravam. Fugir já não podíamos, sem ser notados, mas para diante, na esperança de passar sem ser conhecidas. Ao chegarem junto de nós, as senhoras perguntaram se conhecemos os pastorinhos a quem apareceu Nossa Senhora. Respondemos que sim, se sabíamos onde moravam. Demos-lhes todas as indicações precisas para ir lá ter e corremos a ocultar-nos nos campos em um silvado. A Jacinta, contente com o bom resultado da experiência, disse: havemos de fazer assim sempre, que não nos conheçam. O Santo Padre Cruz. Foi também um dia, por sua vez, o senhor Dr. Cruz de Lisboa a interrogar-nos. Depois de seu interrogatório, pediu-nos para lhe irmos mostrar o sítio onde Nossa Senhora nos tinha aparecido. Pelo caminho iam uma de cada lado de sua reverência, que ia montado em um jumento tão pequeno que quase arrastava com os pés pelo chão. Foi-nos ensinado uma ladainha de jaculatórias, das quais a Jacinta escolheu duas que depois não cessava de repetir. Eram: ó meu Jesus, eu vos amo, doce coração de Maria, sede minha salvação. Um dia, na sua doença, disse-me: gosto tanto de dizer a Jesus que eu amo, quando lhe digo muitas vezes parece que tenho lume no peito, mas não me queimo. Outra vez dizia: gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que nunca me canso de lhes dizer que os amo. Graças alcançadas pela Jacinta. Havia no nosso lugar uma mulher que nos insultava sempre que nos encontrava.
Encontramo-la um dia quando saía de uma taberna e a pobre, como não estava em si, não se contentou desta vez só com insultar-nos. Quando terminou o seu trabalho, a Jacinta disse-me: temos que pedir a Nossa Senhora e oferecer-lhe sacrifícios pela conversão desta mulher. Diz tantos pecados que, se não se confessa, vai para o inferno. Passados alguns dias, corríamos em frente da porta da casa desta mulher. De repente, a Jacinta para no meio de sua carreira e, voltando-se para trás, pergunta: olha, é amanhã que vamos ver aquela senhora? É sim. Então não brinquemos mais. Fazemos este sacrifício pela conversão dos pecadores. E sem pensar que alguém a podia ver, levantava as mãozinhas e os olhos ao céu e fazia o oferecimento. A mulherzinha espreitava por um postigo da porta e depois dizia ela à minha mãe que a tinha impressionado tanto aquela ação da Jacinta que não necessitava de outra prova para crer na realidade dos fatos. E daí para o futuro não só nos não insultava, mas pedia-nos continuamente para pedirmos por ela a Nossa Senhora que lhe perdoasse os seus pecados. Encontrou-nos um dia uma pobre mulher e, chorando, ajoelhou-se diante de Jacinta a pedir-lhe que obtivesse de Nossa Senhora a cura de uma terrível doença. A Jacinta, ao ver de joelhos diante de si uma mulher, afligiu-se e pegou-lhes nas mãos trêmulas para levantar. Mas vendo que não era capaz, ajoelhou-se também e rezou com a mulher 3 Ave-Marias. Depois pediu-lhe que se levantasse, que Nossa Senhora havia de curá-la. E não deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passado algum tempo, tornou a aparecer para agradecer a Nossa Senhora a sua cura. Outra vez era um soldado que chorava como uma criança. Tinha recebido ordem de partir para a guerra e deixava a sua mulher em cama, doente, e 3 filhinhos. Ele pedia ou a cura da mulher ou a revogação da ordem. A Jacinta convidou-o a rezar com ela o terço. Depois disse-lhe: não chore. Nossa Senhora é tão boa, com certeza faz-lhe a graça que lhe pede. E não esqueceu mais o seu soldado. No fim do terço, rezava sempre uma Ave-Maria pelo soldado. Passados alguns meses, apareceu com sua esposa e seus 3 filhinhos para agradecer a Nossa Senhora as 2 graças recebidas. Por causa de uma febre que lhe tinha dado na véspera de partir, tinha sido livre do serviço militar. E sua esposa, dizia ele, tinha sido curada por milagre de Nossa Senhora. Novos sacrifícios. Disseram um dia que vinha interrogar-nos um sacerdote que era santo e que adivinhava o que se passava no íntimo de cada um e que por isso ia descobrir se sim ou não dizíamos a verdade. A Jacinta dizia então, cheia de alegria: quando virá este senhor padre que adivinha? Se adivinha, há de saber muito bem que falamos verdade. Brincávamos um dia sobre o poço já mencionado. A mãe da Jacinta tinha ali uma vinha pegada. Cortou alguns cachos e veio trazer-nos-los para que os comêssemos. Mas a Jacinta não esquecia nunca de seus pecadores. Não os comemos, dizia ela, e oferecemos este sacrifício pelos pecadores. Depois correu a levar as uvas às outras crianças que brincavam na rua. À volta vinha radiante de alegria. Tinha encontrado os nossos antigos pobrezinhos e tinha-lhes dado a eles. Outra vez minha tia foi chamar-nos para comermos uns figos que tinha trazido para casa e que na realidade abriam um apetite a qualquer. A Jacinta sentou-se conosco, satisfeita ao lado da cesta, e pega no primeiro para começar a comer, mas de repente lembra-se e diz: é verdade,
Ainda hoje não fizemos nenhum sacrifício pelos pecadores. Temos que fazer este. Põe o figo na cesta, faz o oferecimento e lá deixamos os figos para converter os pecadores. A Jacinta repetia com frequência estes sacrifícios, mas não me detenho a contar mais, senão nunca acabo. A doença de Jacinta. É o item 3 já. Jacinta vítima de pneumônica. Passaram assim os dias da Jacinta, quando Nosso Senhor mandou a pneumônica, que a prostrou em cama com seu irmãozinho. Nas vésperas de adoecer, dizia: dói-me tanta cabeça e tenho tanta sede, mas não quero beber para sofrer pelos pecadores. Todo o tempo que me ficava livre da escola e de alguma outra coisa que me mandavam fazer, ia para junto dos meus companheiros. Quando um dia passava para a escola, disse-me a Jacinta: olha, diz a Jesus escondido que eu gosto muito dele e que eu amo muito. Outra vez dizia: diz a Jesus que lhe mando muitas saudades. Quando ia primeiro ao quarto dela, dizia: agora vai ver o Francisco, eu faço o sacrifício de ficar aqui sozinha. Um dia sua mãe levou-lhe uma xícara de leite e disse-lhe que o tomasse. Não quero, minha mãe, respondeu afastando com a mãozinha a xícara. Minha tia a teimou um pouco e depois retirou-se, dizendo: não sei como lhe hei de fazer tomar alguma coisa com tanto fastio. Logo que ficamos sós, perguntei-lhe: como desobedeces assim a tua mãe e não ofereces este sacrifício a Nosso Senhor? Ao ouvir isso, deixou cair algumas lágrimas que eu tive a felicidade de limpar e disse: agora não me lembrei. E chama pela mãe. Pede-lhe perdão, que toma tudo quanto ela quiser. A mãe traz-lhe a xícara do leite. Toma-o sem mostrar a mais leve repugnância. Depois disse-me: se tu soubesses quanto me custou a tomar. Em outra ocasião disse-me: cada vez me custa mais a tomar o leite e os caldos, mas não digo nada. Tomo tudo por amor de Nosso Senhor e do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãezinha do céu. Perguntei-lhe um dia: estás melhor? Já sabes que não melhoro. E acrescentou: tenho tantas dores no peito, mas não digo nada. Sofro pela conversão dos pecadores. Quando um dia cheguei junto dela, perguntou-me: já fizestes hoje muitos sacrifícios? Eu fiz muitos. Minha mãe foi-se embora e eu quis ir muitas vezes visitar o Francisco e não fui. Visita de Nossa Senhora. Recuperou, no entanto, algumas melhoras. Pôde ainda levantar-se e passava então os dias sentada na cama do irmãozinho. Um dia mandou-me chamar, que fosse junto dela depressa. Lá fui correndo. Nossa Senhora veio nos ver e disse que vem buscar o Francisco muito breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital e que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é que me custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e depois fico lá sozinha. Depois ficou algum tempo pensativa. Depois acrescentou: se tu fosses comigo, o que mais me custa é ir sem ti. Se calhar o hospital é uma casa muito escura, onde não se vê nada. E eu estou ali a sofrer sozinha. Mas não importa, sofro por amor de Nosso Senhor, para reparar o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Quando chegou o momento de seu irmãozinho partir para o céu, ela fez as suas recomendações.
Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, e diz-lhes que sofro tudo quanto eles quiserem para converter os pecadores e reparar o Imaculado Coração de Maria. Sofre muito com a morte do irmão, sofreu muito com a morte do irmão. Ficava por muito tempo pensativa, e se lhe perguntava no que estava a pensar, respondia: no Francisco, quem me dera vê-lo. E os olhos arrasavam-se-lhe de lágrimas. Um dia disse-lhe: a ti já te falta pouco para ires para o céu, mas eu, coitadinha, não chores. Lá hei de pedir muito, muito por ti. Tu é Nossa Senhora que quer assim. Se me quisesse a mim, ficava contente por sofrer mais pelos pecadores. No hospital de Ourém. Chegou também o dia de ir para o hospital, onde na verdade teve muito que sofrer. Quando a mãe a foi visitar, perguntou-lhe se queria alguma coisa. Disse-lhe que queria ver-me. Minha tia, ainda que com inúmeros sacrifícios, lá me levou, logo que pôde voltar. Logo que me viu, abraçou-me com alegria e pediu à mãe que me deixasse ficar e fosse a fazer compras. Perguntei-lhe então se sofria muito. Sofro sim, mas ofereço tudo pelos pecadores e para reparar o Imaculado Coração de Maria. Depois falou com entusiasmo de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e dizia: gosto tanto de sofrer por seu amor, para dar-lhes gosto. Eles gostam muito de quem sofre para converter os pecadores. Esse tempo destinado para a visita passou rápido e minha tia lá estava para me levar. Perguntou à sua filhinha se queria alguma coisa. Pediu para me trazer outra vez, quando voltasse a vê-la. E minha boa tia, que queria dar gosto à sua filhinha, lá me levou uma segunda vez. Encontrei-a com a mesma alegria por sofrer, por amor de nosso bom Deus, do Imaculado Coração de Maria e pelos pecadores e pelo Santo Padre. Era o seu ideal, era no que falava. 4. Regresso a Ajustrel. Voltou ainda algum tempo para a casa dos pais com uma grande ferida aberta no peito, cujos curativos diários sofria sem uma queixa, sem mostrar o menor sinal de enfado. O que mais lhe custavam eram as frequentes visitas e interrogatórios das pessoas que a procuravam e às quais agora não podia esconder-se. Ofereço também este sacrifício pelos pecadores, dizia com resignação. Quem me dera ir ao cabeço rezar ainda um terço na nossa loca, mas já não sou capaz. Quando fores à cova da Iria, reza por mim. De certo, nunca mais lá vou, dizia com lágrimas a correr-lhe pelas faces. Um dia disse-me minha tia: pergunta a Jacinta o que está a pensar quando está tanto tempo com as mãos na cara sem se mover. Já lhe tenho perguntado, mas sorri-se e não responde. Fiz a pergunta. Penso, respondeu, em Nosso Senhor, Nossa Senhora, nos pecadores e em. Nomeou algumas coisas do segredo. Gosto muito de pensar. Minha tia perguntou-me pela resposta de sua filhinha. Com um sorriso tinha tudo dito. Então dizia minha tia à minha mãe, contando o que se tinha passado. Não entendo a vida dessas crianças, é um enigma. E minha mãe acrescentava: quando estão sós, falam pelos cotovelos, sem que a gente seja capaz de lhes apanhar uma palavra. Por mais que escute, e logo que chega alguém, baixam a cabeça e não dizem uma palavra. Não posso entender este mistério. 5. Novas visitas de Nossa Senhora. De novo, a Santíssima Virgem se dignou visitar a Jacinta para lhe anunciar novas cruzes e sacrifícios. Deu-me a notícia e dizia-me: disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital que não te torno a ver.
nem a meus pais, que depois de sofrer muito morro sozinha, mas que não tenha medo, que me vai lá ela a buscar para o céu. E chorando abraçava-me e dizia: Nunca mais te torno a ver. Tu lá não me vais a visitar. Olha, reza muito por mim, que morro sozinha. Até que chegou o dia de ir para Lisboa, sofreu horrivelmente. Abraçava-se a mim e dizia chorando: Nunca te hei de tornar a ver, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, nem o meu pai. Nunca mais hei de ver ninguém, e depois morro sozinha. Não penses nisso, lhe disse um dia. Deixa-me pensar, porque quanto mais penso, mais sofro, e eu quero sofrer por amor de nosso Senhor e pelos pecadores, e depois não me importo. Nossa Senhora vai-me lá buscar para o céu. Às vezes beijavam um crucifixo e, abraçando-o, dizia: Ó meu Jesus, eu vos amo e quero sofrer muito por vosso amor. Outras vezes dizia: Ó Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício é muito grande. E perguntava-me às vezes: E vou morrer sem receber a Jesus escondido? Se me levasse Nossa Senhora quando me fora buscar? Perguntei-lhe uma vez: Que vais a fazer no céu? Vou amar muito a Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pedir muito por ti, pelos pecadores, pelo Santo Padre, por meus pais e irmãos e por todas essas pessoas que me têm pedido para pedir por elas. Quando a mãe se mostrava triste por ver tão doentinha, dizia: Não se aflija, minha mãe, vou para o céu. Lá hei de lhe pedir muito por si. Outras vezes dizia: Não chore, eu estou bem. Se lhe perguntavam se precisava de alguma coisa, dizia: Muito obrigada, não preciso de nada. Quando se retiravam, diziam: Tenho muita sede, mas não quero beber. Ofereça a Jesus pelos pecadores. Um dia que minha tia me fazia algumas perguntas, chamou-me e disse-me: Não quero que digas a ninguém que eu sofro, nem a minha mãe, porque não quero que se aflija. Um dia encontrei-a abraçando uma estampa de Nossa Senhora e a dizer: Ó minha mãezinha do céu, então eu hei de morrer sozinha? A pobre criança parecia assustar-se com a ideia de morrer sozinha. Para animar, disse-lhe: Que te importa morrer sozinha se Nossa Senhora te vai a buscar? É verdade, não me importa nada, mas não sei como é. Às vezes não me lembro que ela me vai a buscar, só me lembro que morro sem tu estares ao pé de mim. 6. Partida para Lisboa. Chegou por fim o dia de partir para Lisboa. A despedida cortava o coração. Permaneceu muito tempo abraçada ao meu pescoço e dizia chorando: Nunca mais nos tornamos a ver. Reza muito por mim até que eu vá para o céu. Depois lá eu peço muito por ti. Não digas nunca o segredo a ninguém, ainda que te matem. Ama muito o Jesus e o Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores. No rodapé. Foi para Lisboa em 21 de janeiro de 1920, tendo ficado no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, fundado e dirigido pela Madre Godinho, na Rua Estrela 17. Foi internada a 2 de fevereiro de 1920 no Hospital Dom Estefânio. Aí faleceu, a 20 de fevereiro de 1920, às 22 horas e 30 minutos. De Lisboa, mandou-me ainda dizer que Nossa Senhora já lá tinha ido ver, que lhe tinha dito a hora e dia em que morreria e recomendava-me que fosse muito boa.